Mateus 8, a partir do 5, verso 5, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogou-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu, dizendo: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e a Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Nessa noite, aleluia, Jesus, nós viemos falar um pouquinho a respeito desse centurião. Aleluia, Jesus, desse homem. Aleluia, Jesus, que ele era o quê? Um chefe naquela época, ele era bem apresentado, ele era bem respeitado ali naquele lugar. Mas, aleluia, Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, mas ele não foi para ele. Aleluia, Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, mas ele não foi buscar nada para ele. Aleluia, Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, mas ele não necessitava de nada naquele momento na casa dele. O que me trouxe aqui, aleluia, lendo essa passagem, aleluia, Jesus, que esse daqui realmente ele apresentou, aleluia, Jesus, alguém da casa dele. Ele não apresentou um filho, ele não apresentou, aleluia, a mulher, a esposa, um sobrinho, não. Ele apresentou um criado, aleluia, Jesus. Ele apresentou aquele criado que estava doente, que estava o quê? Violentamente atormentado e paralisado. Ele estava paralítico, aleluia, Jesus. Eu vejo aqui também, aleluia, Jesus, que quando, aleluia, Jesus, ele chega e roga, aleluia, Jesus, quando ele teve esse encontro com Jesus, naquele momento, ele reconheceu as necessidades do criado e reconheceu as necessidades deles, aleluia, Jesus, os seus próprios limites, que até ali ele poderia fazer algo, daquele momento ele não poderia fazer mais nada. Quando ele teve aquele encontro, quando ele foi até Jesus, ele chegou: eu com a minha autoridade, com o poder que eu tenho, eu não posso fazer nada, eu tenho que procurar alguém que possa fazer algo pelo o meu criado, aleluia, Jesus. É isso que aqui esse centurião, eu buscando essa palavra, e o Senhor falou muito ao meu coração, aleluia, Jesus. Aquele homem tinha tudo, ele não tinha só aquele criado, ele tinha outros. Ele poderia falar: nem vou ligar para ele, tem outros, vou deixar abandonar e vou outro. Não, eu vejo aqui, e também eu vejo nesse homem aqui, porque ele era um gentil, aleluia, Jesus, um gentil que tinha um coração bondoso, um gentil que tinha um coração maravilhoso, porque ele foi até Jesus buscar, aleluia, Jesus, para aquele servo. Mas também vejo aqui nesse centurião, aleluia, Jesus, ele representa a cada um de nós, porque cada dia que nós viemos aqui na casa do Senhor, nós estamos buscando por alguém, nós estamos apresentando algo na presença do Senhor. Esse centurião aqui também representa a igreja, esse centurião representa, aleluia, Jesus, a casa do Senhor. Cada um que entra aqui, aleluia, esse servo representa cada um de nós, os nossos que ainda não conhecem Jesus, aleluia, um que entra por essas portas, aleluia, Jesus, que nós apresentamos, que nós vamos orar, aleluia, Jesus. Esse centurião aqui, ele representa cada um de nós, aleluia, Jesus, que nós viemos a cada dia não desistir de apresentar as nossas causas para o Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus. E quando eu vejo aqui também, aleluia, Jesus, quando ele tem, aleluia, Jesus, esse encontro
com Jesus Cristo, ele é transformado. Aleluia, Jesus. Ali ele fica totalmente dependente, aleluia, de Jesus. Aleluia, Jesus. Ele fica totalmente dependente, porque no momento, aleluia, Jesus, que ele começa a falar com o Senhor, aleluia, Jesus, o Senhor já viu algo diferente naquele homem, porque imediatamente o Senhor fala para ele. O Senhor não fala, não, deixa para depois, não. O Senhor diretamente ele fala, eu irei e lhe darei saúde. Aleluia, Jesus. O Senhor respondeu àquele homem, aleluia, Jesus. Mas o Senhor respondeu àquele homem imediatamente, por quê? Porque o Senhor viu fé no coração dele. Aleluia, Jesus. O Senhor olhou para aquele homem e viu, aleluia, Jesus, fé. E o Senhor respondeu. Mas ao mesmo tempo, aleluia, Jesus, nós podemos ver, aleluia, Jesus, aqui no verso, ainda no verso 6, né, que tem as características do criado. Aleluia, Jesus. O centurião chega para o Senhor e fala que o criado dele estava em casa, paralítico e violentamente atormentado. Aleluia, Jesus. Quantos de nós a gente vê que se encontra, que estão no mundo, aleluia, Jesus, que estão os próprios da nossa casa, que estão ao nosso lado, que não conhece Jesus, vive dessa maneira, aleluia, Jesus. Como já foi falado aqui através da vida da pastora, o mundo aí fora jaz do maligno. O que nós estamos vendo, o que nós ouvimos, aleluia, Jesus, nós ouvimos o tempo todo só tragédia, só situação. E esse moço, ele representa, aleluia, Jesus, o povo, aleluia, Jesus, que entra na casa do Senhor. São os nossos que a gente vem apresentar aqui, aleluia, Jesus. Como a pastora falou, não sabemos, eu sei o que eu estou apresentando ali naquela mesa para o Senhor, aleluia, Jesus. São os meus que ainda não conhecem o Senhor, que nós falamos do Senhor. Nós não podemos parar de falar desse Deus que pode todas as coisas, aleluia, Jesus. E o Senhor responde para ele, aleluia, Jesus, eu irei, aleluia, Jesus. Mas esse encontro com Jesus, quando ele fala aqui, aleluia, Jesus, o centurião responde, dizendo, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Aleluia, Jesus. Quando ele fala isso, porque ele teve um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Jesus, aleluia, Jesus, nós não somos dignos, aleluia, Jesus. Quando nós temos esse encontro, aleluia, Jesus, quando o primeiro encontro que a gente tem com o Senhor, ali ele viu toda a sujeira que tinha dentro dele, tudo aquilo. Ele realmente falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu preciso que o Senhor primeiramente entre, aleluia, Jesus, na minha vida. Limpa, tira tudo, aleluia, Jesus. Ele reconheceu, aleluia, Jesus, reconheceu, aleluia, Jesus, o que o Senhor tinha, aleluia, Jesus, o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele conheceu ali que daquele homem, aleluia, Jesus, ele havia poder, que através da palavra dele, aleluia, Jesus, que o Senhor poderia abrir a boca, aleluia, Jesus, e sararia o servo dele, aleluia, Jesus. E ele fala só isso, aleluia, Jesus, eu também, Senhor, pode falar, o que você mandar eu fazer, eu vou fazer, porque eu tenho pessoas que estão à minha autoridade, que eu mando e eles fazem, e eu reconheço que o Senhor tem autoridade, que o Senhor tem poder. Então basta uma palavra, manda uma palavra, porque eu creio que o meu servo será curado, aleluia, Jesus. É dessa maneira, uma palavra. Quantas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, somos ministrados, a palavra aqui, aleluia, Jesus, é falada, é ministrada, aleluia, Jesus, e nós não cremos, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus, aleluia, Jesus. Mas se eu estou na casa do Senhor, aleluia, Jesus, esse centurião, ele creu que o Senhor tem poder, que o Senhor tem autoridade, aleluia, Jesus, que só bastava uma palavra, Senhor, não é necessário o Senhor até a minha casa, mas só uma palavra, basta uma palavra, e o meu servo sarará, aleluia, Jesus, glória a Deus. Que poder é esse de uma palavra, irmãos, aleluia, Jesus, de uma palavra, aleluia, que o Senhor falou, aleluia, Jesus. Nós também vemos, aleluia, Jesus, glória a Deus, quando Jesus cura, aleluia, Jesus. É lindo, porque o Senhor cura de várias maneiras, de várias formas, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, só basta uma palavra. O outro é só tocar na orla do seu vestido. Mas tudo isso que nós vemos, igreja, é a fé, aleluia, Jesus. A fé da pessoa, aleluia, Jesus, que foi ali. Esse centurião, como eu falei, ele tinha fé.
ele foi buscar, aleluia Jesus, para aquele homem, aleluia Jesus, para aquele servo, aleluia Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo: e Jesus maravilhou-se, aleluia Jesus, ouvindo isto que disse, e disse aos que seguiam, aleluia. Jesus se maravilhou por quê? Porque ele viu a fé daquele homem, aleluia Jesus. O Senhor tem que se maravilhar comigo e com você, aleluia Jesus, porque Ele tem que olhar em mim e você, e tem que ver fé, aleluia Jesus. Nós estamos aqui na casa do Senhor, nós temos que crer, aleluia, acreditar que o Senhor pode fazer, aleluia Jesus. Se nós estamos aqui, não cremos, o que é que nós estamos fazendo? Aleluia Jesus, aleluia, como fomos ministrados na palavra de oferta, aquela mulher, aleluia Jesus, ela não tinha, aleluia, nada, mas se ela não tivesse dado ouvido e acreditado, aleluia, obedecido e feito conforme, aleluia, o profeta, aleluia Jesus falou para ela, ela não teria vivido o milagre, aleluia Jesus. Somos nós, aleluia Jesus, nós temos grandes milagres para contar do Senhor ainda, o Senhor tem muito mais para fazer para nós, aleluia Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus, aleluia Jesus. Nós vemos, aleluia Jesus, que o Senhor, aleluia Jesus, quando Ele quer nos provar, aleluia Jesus, Ele nos prova, aleluia Jesus, Ele permite que aconteça algo, aleluia Jesus. Eu creio que o Senhor queria salvar aquele centurião, por isso que Ele permitiu que aquele, aleluia Jesus, servo adoecesse, e eu creio que aquele servo, aleluia Jesus, era um servo muito querido, aleluia, como eu já falei, ele tinha vários servos, mas aquele era especial, aleluia Jesus. Eu creio que ele tinha algo especial com aquele servo, e Jesus permitiu que aquele servo ficasse doente, aleluia Jesus. Para quê? Para que a mão do Senhor, aleluia Jesus, fosse movida, para que aquele homem fosse buscar o Senhor, aleluia, para ele reconhecer, aleluia, a autoridade que o Senhor tinha naquela época, tinha naquele lugar, porque ele era uma pessoa considerada bem-sucedida, ele era chefe, era um centurião, aleluia Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha que coisa linda, aleluia Jesus. Ele está falando de um gentil, de uma pessoa, aleluia Jesus, que não conhecia, não tinha esse entendimento como os judeus, aleluia Jesus, como lá eles tinham. Ele não tinha, mas ele creu, ele acreditou, ele tinha muita fé, aleluia Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo: mas eu vos digo, muitos virão de longe, muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, nos seus reinos, aleluia Jesus. E os filhos dos reinos serão lançados nas trevas interior, e ali haverá pranto e ranger de dentes, aleluia Jesus. Aqui o Senhor contou uma parábola, aleluia Jesus. O Senhor veio para os dele, e os deles o rejeitaram, e nós, o Senhor, naquela cruz do Calvário, nos resgatou. Ele trouxe o que? Aleluia Jesus. Nós somos esse povo que vamos estar sentados, aleluia Jesus, com Abraão, aleluia Jesus, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus, porque ele está falando, aqueles que não crê, aleluia, que não creram, serão lançados, aleluia Jesus, nas trevas exterior, e ali haverá ranger, prantos e ranger de dentes, aleluia Jesus. A palavra do Senhor diz, aleluia Jesus, lá em Lucas, que eu gosto muito, aleluia, Lucas 18, aleluia Jesus, o verso 8, Lucas 18, 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes farei justiça, aleluia Jesus. E quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia Jesus. O Senhor virá, e será que Ele vai achar fé na terra? Aleluia, isso que o Senhor está falando aqui, aleluia Jesus. O Senhor falou para aquele homem, aleluia Jesus, que muito grande é a fé dele, aleluia Jesus, que o Senhor se maravilhou-se com a fé dele, mas muitos ali, aleluia Jesus, o Senhor tinha vindo, mas aquele povo rejeitou, que nós viemos a cada dia, aleluia Jesus, buscar o Senhor, ter esse, aleluia Jesus, entendimento de que nós não podemos nos afastar do Senhor, porque
porque aqueles que rejeitaram o Senhor, é que Ele está mostrando aqui, aleluia Jesus, que eles serão lançados, aleluia Jesus. Por isso que nós temos que clamar, buscar do Senhor, aleluia, o tempo todo, aleluia Jesus, para que o Senhor possa salvar os nossos, porque o Senhor veio para o gentio, para nós, e nós não devemos parar de falar dessa palavra, de levar essa palavra que cura, que liberta e que transforma, aleluia Jesus, glória a Deus. Nós não devemos deixar de apresentar os nossos na presença do Senhor, nós não devemos de deixar de trazer, aleluia Jesus, as nossas causas direcionadas para o Senhor, nós não deixamos de trazer nós mesmos, apresentarmos nós mesmos para o Senhor, aleluia Jesus, como a gente tem aprendido com a nossa pastora, aleluia Jesus. A gente tem que orar por nós mesmos, porque a palavra do Senhor diz, aquele, aleluia Jesus, que acha, que está de pé, cuide para que não caia, aleluia Jesus. Então nós temos que estar orando por nós mesmos, buscando, apresentando a nossa vida para o Senhor, aleluia Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo, e então disse Jesus ao centurião, vai como creste, que seja feito. E naquela mesma hora, aleluia Jesus, o seu criado sarou, aleluia Jesus, glória a Deus. Nós vemos aqui que esse criado, aleluia Jesus, foi sarado, aleluia Jesus, porque alguém, aleluia Jesus, teve compaixão, aleluia Jesus, teve amor, aleluia Jesus, e foi procurar, aleluia Jesus, negou-se a si mesmo, se humilhou, por causa da patente que ele tinha, ele não olhou, que nós não viemos olhar, aleluia Jesus, as circunstâncias, as situações, o seu cargo, como você está, nós temos que chegarmos aos pés do Senhor, e apresentar os nossos, aquele homem, aleluia Jesus, ele poderia, aleluia Jesus, ter deixado aquele servo de lado, aleluia Jesus, mas ele creu, que naquele momento, aleluia Jesus, ele viu que ele não poderia fazer mais nada, ele reconheceu, aleluia Jesus, que o cargo dele como centurião não poderia fazer mais nada, e ele foi até Jesus Cristo, a quem poderia fazer a cura daquele servo, aleluia Jesus, e ali ele foi, e aquele servo foi curado, e a palavra do Senhor diz, que é muito lindo, que na mesma hora, aleluia, o seu servo foi curado, aleluia, Jesus foi sarado, aleluia, Jesus, eu vejo aqui, aquele servo que estavam, significa nós hoje, eu e você, nós éramos como esse servo, estávamos, aleluia, Jesus, paralisado, aleluia, Jesus, estávamos no mundo e alguém, aleluia, Jesus, aleluia, apresentou as nossas vidas para Jesus Cristo, alguém, aleluia, Jesus, intercedeu por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui, que nessa noite nós também viemos ver que esse encontro desse centurião com Jesus Cristo, houve milagre, através da fé dele, aleluia Jesus, ele foi se encontrar com Jesus, a palavra não vem falando que Jesus foi até ele, não, ele foi até Jesus, aleluia Jesus, teve uma atitude, teve um ato, que nós não viemos, aleluia Jesus, ficar paralisado, mas sim, que nós viemos vir a cada dia, aleluia, buscar, aleluia Jesus, o Senhor Jesus Cristo, para que os nossos possa ser sarado, que nessa noite, aleluia Jesus, eu não sei, aleluia Jesus, o que está te paralisando, ou a quem você está representando nessa noite, aleluia Jesus, que está paralítico, aleluia Jesus, que está surdo, aleluia Jesus, ou que está, aleluia Jesus, atormentados, aleluia Jesus, com alguma situação, com alguma causa, mas eu quero te dizer, se você veio apresentar, aleluia Jesus, na casa do Senhor, trazendo aqui, como aquele homem apresentou, aleluia Jesus, o seu servo, você pode sair daqui nessa noite, de posse de vitória, aleluia Jesus, porque da mesma maneira, aleluia Jesus, que o Senhor fez, aleluia Jesus, na vida daquele homem, aleluia Jesus, Ele vai fazer nas nossas nessa noite, amém? Aleluia Jesus, que nessa noite nós viemos, aleluia Jesus, buscar o Senhor, não só nessa noite, não só nessa campanha, aleluia Jesus, de apresentação, mas que nós possamos apresentar a cada dia, a cada instante, as nossas causas, os nossos nas mãos do Senhor, que nessa noite vamos nos colocar de pé nessa noite, aleluia Jesus, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite, aleluia Jesus, porque Tu és santo, papai,
Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus Cristo, Pai, como aquele centurião, Senhor Jesus, chegou até o Senhor, papai, ali, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, quando ele chegou até o Senhor, para apresentar aquela causa, papai, Senhor, toma as causas, Senhor, que estão ali sendo apresentadas, papai, visita, Senhor Jesus, nessa noite, papai, se houver alguém enfermo, Senhor Jesus, que o Senhor cure, Senhor, o Senhor liberte, que o Senhor transforme, se o Senhor entra com salvação, Senhor, visita aquelas fotos, visita, Senhor Jesus, aqueles documentos, Senhor Jesus, vai visitando, Senhor Jesus, de uma maneira sobrenatural, papai, Senhor, toma aqueles que nessa noite, Senhor, não se encontra, papai, Senhor Jesus, aqueles, Senhor Jesus, que não estão aqui, Senhor, que estavam nessa campanha, Senhor, mas por algum motivo não estão nessa noite, papai, também quero apresentar, Senhor Jesus Cristo, Senhor, as causas dos teus filhos, Senhor, vai de encontro, Senhor, nessa noite com o teu poder, vai de encontro com a tua glória, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um, Senhor, derrama, Senhor, nessa noite a tua unção, enche, Senhor Jesus, visita, Pai, visita nessa noite aquele que esteja enfermo, aquele, Senhor Jesus Cristo, que está paralisado, Senhor, tira todo o cansaço, Senhor, tira todo o desânimo, vai entrando nessa noite, Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo de Deus, toca na mente, toca no ouvido, Senhor Jesus, na audição, Senhor Jesus Cristo, toca, Espírito Santo, Pai, ó Senhor Jesus, na coluna, Espírito Santo de Deus, vai entrando com a tua cura nessa noite, papai, porque o Senhor se faz presente neste lugar, oh aleluia, Jesus, visita, Senhor, a mente, Senhor Jesus Cristo, Pai, nessa noite, Senhor, toca, liberta, transforma, Senhor, porque é o Senhor que pode, Senhor, fazer todas as coisas, papai, nesse momento, Senhor Jesus Cristo, Pai, rendemos louvores a Ti, Senhor Jesus, já de adoração, de agradecimento, Senhor Jesus Cristo, Pai, porque nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor que faz todas as coisas, então vem, Senhor, com a Tua glória, vem, Senhor Jesus, com o Teu poder, Senhor Jesus, nessa noite, entrando, Senhor Jesus Cristo, Senhor, visita, Senhor, nessa noite, Senhor, leito dos hospitais, visita, Senhor, aqueles, Senhor, que estão na mesa de cirurgia, oh Espírito Santo de Deus, visita, papai, aquele, Senhor Jesus Cristo, orianda lá, aquele, Senhor Jesus, que nesse momento, papai, estão precisando de Ti, Senhor Jesus Cristo, Pai, envia, Senhor Jesus, Teus mensageiros, papai, para levar essa palavra de cura, de libertação e de salvação, e desde já Te louvo e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.